Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um capítulo da nossa jornada da Rede Líderes Digitais, que você sabe muito bem que o digital é muito mais do que usar as novas tecnologias, é um novo jeito de fazer as coisas, jeito de pensar, novos processos, novos times, um novo formato de liderança e a gente tem uma coisa que é essencial e em comum em todas essas empresas que estão fazendo sucesso, que é como que elas posicionam a marca e criam em torno dessa marca todo um ecossistema. Por isso que eu trouxe uma pessoa que já realizou dentro de vários segmentos a respeito de marca e ecossistemas. Fernanda, obrigado por ter vindo aqui passar esse conhecimento para a gente, mas antes de mais nada, se apresenta. Quem é a Fernanda? Qual que foi a sua trajetória? Que história que você tem? Bom dia, pessoal. Bom, super feliz de estar aqui, né? Mais uma vez com a Rede, com o Vitor. Muito feliz com a oportunidade mesmo. Bom, já tenho 15 anos de carreira, passei por vários segmentos. Comecei minha carreira lá atrás na área de educação, na minha própria universidade, liderando programas internacionais, e um deles com Warren Buffett. Então, isso foi super interessante, porque foi uma virada de chave na minha carreira, logo que eu comecei, né? Se dependesse dos meus pais, ou eu estaria no mercado financeiro ou no setor público. Então, acho que ali foi o catervoar, que é exatamente olhar para a Fernanda tipo como uma pessoa diferente no meio de tantas empresas, né? Então, quando eu comecei lá atrás, eu pensei muito como que eu podia levar criatividade, conexão, tecnologia, inovação para onde eu passasse, né? E no IBMEC, próprio IBMEC, onde eu era aluna, eu tive a oportunidade de liderar o Centro de Empreendedorismo do IBMEC. Então, a gente tinha 120 membros, né, voluntários ali, muitas empresas, muitas startups, né, com projeto com a gente. E nesse programa, a gente fazia imersões internacionais em Omaha, Nova York, Vale do Silício, né, quando o Vale era aquela coisa hypada, né? E foi super interessante, porque a gente visitava empresas, conhecia fundos de investimento, venture capital, né, Stanford também, enfim. E aí, nessa virada, eu participei de uma imersão no Google, né, Stanford também, mas no Google especificamente. E logo que eu voltei de lá, eu apliquei e acabei passando por uma posição de liderança, ainda júnior, mas para liderar o marketing na América Latina, né, olhando para todos os produtos de cloud, onde a gente tinha Gmail, Google Docs, Google Drive, né, e se posicionar, né, em Enterprise para poder concorrer com a Microsoft em toda a Latam. Foi uma jornada incrível, né? Só que foi uma jornada rápida. E na sequência, eu fui trabalhar em fast food service. Então, eu fui para o Burger King, participar da expansão do Burger King no Brasil. Nessa época, né, a gente estava ancorado com 3G, 20 partners e uma cultura ambeviana muito forte para abrir 2.000 lojas em 2013. Então, o Burger King chegou com tudo aqui, com esses fundos apostando na gente. E aí, um ano depois, basicamente, um ano e pouco depois, eu acabei retornando para o Rio e fui trabalhar com moda. Então, eu mudei muito de, né, setores, de mercados. E o mais interessante disso é que, para mim, assim, quando a gente fala de ecossistema, quando a gente fala de experiência de marca, né, a gente tem que ter uma cultura muito forte. Então, até ali eu já tinha visto 3 culturas diferentes e a gente tinha que montar toda a visão de futuro daquelas empresas que eu estava passando. Chegando ainda o e-commerce no Brasil, né? Então, na época trabalhei na OM Art, que é a agência de branding do Oscar Metsavar, da Osklen, apoiando ali, né, todos os projetos especiais dele, de branding e também de montar uma BU focada em venda, importação e venda de óculos escuros. Então, a gente importava da China, da Itália, fazia toda a distribuição para PDV, mas também para Fashion Week. Então, aquilo ali foi muito interessante porque eu amo moda, então tive muita oportunidade de trabalhar com projetos muito diferentes nesse sentido. E ali despertou essa questão do brand experience, né? Porque depois de passar por Google e depois Osklen, eu falei, gente, como que eu encaixo isso na minha vida como um todo? Na sequência, quer dizer, em paralelo, eu também trabalhei com a H Stern, né? Porque nesse projeto, tanto os Sterns quanto o Oscar, eles eram sócios. E aí, depois de quase 4 anos, eu decidi retornar para São Paulo numa oportunidade de Product Lead no Itaú, para estruturar toda a área de produtos do iCarros. Ainda era muito novo, né? Porque os mesmos fundadores da Web Motors tinham fundado o iCarros, então eles venderam o Web para o Santander e o iCarros foi vendido para o Itaú.
E nessa virada, a gente tinha 80 pessoas no time, trabalhava muito próximo ali do time de tecnologia, marketing, produto, né? Sincronizando tudo isso para a gente ter plataformas digitais que suportassem automotivas, locadoras, seguradoras e que a gente pudesse também ampliar a nossa forma de monetizar o que a gente tinha de melhor, né? Além de produtos do banco. Então, isso foi muito interessante também porque era outro mercado. Na sequência, acabei entrando no mundo de telecom. E isso foi uma virada também super importante na minha vida, porque foram, no total, 5 anos em telecom, atendendo diferentes mercados, né? Então, na Claro, eu foquei mais em B2C, onde eu tive que criar o single sign-on, né? Junto com o time, obviamente, a gente tinha uma turma ali dedicada, né? Sincronizando o quê? Os interesses de todas as marcas para fazer Claro Brasil acontecer. Porque antes as marcas elas estavam segregadas, então cada uma tinha o seu modus operandi e a gente tinha uma estratégia global que era de transformar a Claro em Claro Brasil. E nessa virada a gente precisou fazer uma migração de 30 milhões de pessoas numa base, né, para poder entender dentro daquele CEP qual que era o CPF que estava ligado àquela conta, que no caso era um CNPJ. Eu acho que tem muito a ver aqui com a rede também. E nessa virada a gente tinha que fazer o quê? Uma experiência cross-channel, cross-business, que trouxesse a visão do usuário / do cliente como um único CPF. Então, em cada canal você logava de uma forma e a gente criou basicamente um Facebook, né, cross-brand ali, para ter uma experiência omnichannel muito mais interessante, seja em site, app, e-commerce, tudo que vocês podem imaginar, inclusive no PDV também. E aí, depois de 1 ano e pouco na Claro, a Vivo vem com a ideia de vem para cá montar o IoT Ecosystem da Vivo. E nessa virada, eu fui atuar com outros mercados. Então, o que é a IoT, né? Internet das coisas. Então, sempre surfando aí as novas tecnologias, né? E-commerce, experiência omnichannel, cruzando experiência. Mas o principal era fazer o quê? Entender a dor do cliente e entender as nossas capacidades para atender, né, as experiências que ele queria para o cliente dele. Então, nessa virada, eu acabei virando uma especialista em B2B2C. Por quê? Por mais que eu tivesse um chip e uma plataforma as a service, eu não vendia isso, eu vendia a experiência de conectar tudo isso com o chip e a plataforma as a service. E isso é uma grande virada para a gente, porque a gente começou a diversificar portfólio, a gente começou a ter parceiros globais também, né? A gente tinha ali, dentro do ecossistema da Vivo, 3 frentes de negócio. Então, a gente tinha o IoT World Alliance, IoT Evolution e IoT Accelerator. E essa trípede, né? Essa tríade, né? Ela conectava parceiros globais como AT&T, Telenor, né? Outras telecoms do mundo todo, para a gente conseguir ser global. E nessa virada, a gente atuou com o setor automotivo, bancos, fintechs, foodtechs. E isso é muito interessante, porque no final a gente entendia o quê? Que a gente tinha que olhar a cadeia como um todo para reconectar as estratégias e os KPIs, né? Inclusive do CEO e da estratégia da companhia como um todo, mas de forma cross, criando os KPIs para cada frente. Então, nessa jornada, foi super interessante porque eu pude atuar com carro conectado da Honda, Hyundai, caminhão conectado da Volvo, Scania. Então, muitos projetos diferentes, inclusive conectar trator, né? Então, a gente teve um processo de adequação da nossa tecnologia para agro. E isso foi super interessante, né? Fechando projetos com a Vale, também teve Petrobras, num outro viés. Então, clientes muito grandes que precisavam da conectividade da Vivo. Isso é super interessante, porque no fim, o que eu estava vendendo? Um chip e uma plataforma. E toda a inteligência que estava por trás. Mas, no final, eu estava ali na frente do cliente falando sobre a experiência. Então, eu queria falar para ele, cara, carro conectado, deixa eu te contar como é que vai ser a experiência do driver, né, do cara que vai comprar o carro, com o 5G. Então, eu falava como é que ia funcionar o multimídia, o que ele poderia fazer ali na multimídia para virar um marketplace. Eu acabei de voltar da China, né, então, ainda vendo isso acontecer de uma forma muito mais interessante lá. Agora, com o IA, as coisas vão ficar muito mais interessantes, obviamente. Mas eu tive experiência de carro autônomo. E você vê toda a IA que está por trás, né? O Big Data, tudo que está acontecendo ali, para você fazer o user tracking em todas as pontas, né? Os sensores que trazem o carro, né? Com essa autonomia toda, mas ao mesmo tempo, como que lá atrás a gente saiu de uma visão de, eu tenho que colocar um chip aqui para poder funcionar.
para poder trazer conectividade para o carro. Depois a gente consegue ir para um mundo que é, deixa eu embarcar o chip na produção do carro, que leva 90 segundos para ser feito, né? E agora você fala de um autônomo e você fala dos EVs. Esses carros elétricos, por exemplo, eles levam, tipo, pouquíssimos minutos para serem feitos, né? Minutos, segundos. E, ao mesmo tempo, eles são feitos por robôs. Então, você vê, assim, a evolução automotiva, e eu participei disso lá atrás, né? Experimentando carro autônomo, a gente começa a ver a evolução dos veículos e não só do carro. Então, você vê um minibus, onde você pode escanear um QR Code, por exemplo, e você abre e tem um sorvete ali para você pegar. Então, em 30 segundos, você pagou o sorvete, pegou o sorvete e já comeu o sorvete. Isso é muito interessante. Então, eu vi toda essa evolução acontecer, né, de mobilidade urbana, vamos dizer assim. E nessa virada, depois de Vivo para cá, faz 1 ano, basicamente, que eu estou focada em projetos especiais, com algumas marcas bem especiais também, né? Seja do setor automotivo, clube de futebol, consultorias globais. E hoje, qual que é a minha ideia? Trabalhar melhor a questão do brand experience, olhando para o business experience design. O que isso quer dizer? A gente consegue conectar uma cadeia inteira, olhando para todos os KPIs das áreas, criando uma estratégia cross-business, né? Onde a gente consegue trazer toda uma visão de negócio, né, para as partes mais processuais, inclusive. Então, acaba sendo um pouco mais complicado, mas IA está aí para ajudar. Então, alguns programas de inovação que a gente tem rodado e feito em algumas multinacionais têm ajudado muito os times a inovar, né, gerando resultado. Então, esse é o meu objetivo. Pô, e faz todo sentido, Fernanda. Aliás, você contando a sua história aí, parece ser uma senhora de 80 anos de tanta coisa que você fez. Mas e isso é excepcional, porque hoje em dia o profissional que é muito especialista, ele não consegue ter uma amplitude grande para navegar em outras áreas, ele está sendo preterido. A menos que esse especialista seja muito mosca branca, só ele sabe fazer aquilo, né? Porque todas as novas áreas que estão surgindo, elas são interdisciplinares. E sobre marca, eu fui prova ocular disso, né? Se você pegar a Amazon é uma marca que é muito difícil você definir. Mas quando você enxerga a Amazon, você, por trás dela, você já imagina, já pressupõe um tratamento, uma experiência, etc. e tal. Então, uma Amazon é marketplace? É. Ela é nuvem? É. Ela é vídeo? É. Ela é supermercado? Hoje ela é também. É equipamento? É também. Então, num conceito de empresas nativas digitais, que elas vão criando outras unidades de negócio, o que sobra mesmo ali é a marca. Então, a marca já era um ativo muito precioso e agora é muito mais. E quando a gente fala de experiência com marca, a gente traz um conceito que também os nativos digitais trouxeram, que é, bom, eu não preciso só entregar o produto. Então, se eu vendo uma camiseta, eu não preciso só entregar a camiseta. É como eu entrego a camiseta, é a jornada de entrega dessa camiseta. Isso vem do digital, porque o cara entra no app, se o app for muito difícil, aí não tem como, eu tenho que traquear essa experiência, porque ali vai ter muitos dados, insumos, eu consigo fidelizar esse cara, etc e tal. E aí vem todo esse conceito de experiência, tanto aplicada a funcionários, aplicada aos consumidores finais ou não. E isso vai migrando para o físico também, né? A reserva, por exemplo, montando cafeteria dentro da loja, você vê Sephora. E aí o mercado de cosmético, acho que é um que sempre fez intuitivamente, né? Faz um espaço, a mulher já senta lá, ela está na dúvida se compra ou não compra, já sai maquiada e já sai comprando. É uma experiência que é gerada ali dentro, que é, bom, vou sair daqui com essa maquiagem, porque, pô, muito boa. Então, a gente vê esse direcionamento que o digital está trazendo. Então, essa experiência de marca, eu acho que é muito importante, porque bota um DNA. Então, tem tudo a ver com cultura também. E com o ecossistema, que é já também um contexto que também as digitais trouxeram, né? E a gente importou esse vocábulo da biologia. Então, ecossistema são atores interdependentes, nosso corpo é um ecossistema, coração com pulmão, se você tirar um, fica capenga.
Então, no meu caso específico, eu trabalhei no iFood, você tinha um ecossistema de 3 pontas. Então, você tem o consumidor final, você tem o restaurante, você tem o entregador, né? Poderia ser também, mais hoje em dia, assim, você pode ter até o cara que vende o insumo para o restaurante, mas vamos ficar nesses 3. Cada um desses 3 tem um interesse, só que os 3 juntos fazem sentido para o negócio acontecer. E aí alinhar e conectar essas 3 pontas nesses interesses também diversos. Como uma experiência de marca assim, pode fazer essa criação de um ecossistema que faça sentido de fato para o negócio? Porque ao ponto que você cria isso, você cria um laço tão forte entre esses atores que você tem maior LTV, você pode vender mais, pode fazer upsell de um monte de coisa, você pode, enfim, ter outras coisas. E aí eu vou dar um exemplo, porque você também trabalhou com telecom, também trabalhei lá no começo na Anatel, fui para o mercado financeiro também e tal. Mas, por exemplo, as teles, elas demoraram muito tempo para entender que eles tinham tantos dados sobre potencial de compra e capacidade de compra para mensurar risco, para só agora, recentemente, eles começaram a ofertar crédito. Entende? Coisa que o Nubank agora acabou de ter autorização para virar operadora também de telefonia. Como fazer isso, principalmente em empresas tradicionais? Assim, muito legal, porque a gente está falando de transformação digital e inovação, né? E eu cresci no meio disso tudo, mudando muito de cultura, de mercado, formas de trabalhar, né? Imagina, o ágil, que pra gente hoje é muito, né, padrão. Na época a gente tinha que, nossa, mas como é que a gente vai aplicar isso aqui no Itaú? Como é que a gente vai aplicar isso aqui na Vivo? E assim, coisas simples que facilitam, né? Metodologias que a gente traz para dentro de casa e que gera essa agilidade, definitivamente, assim, tanto na integração dos times, quanto nessa combinação de estratégia que a gente precisa fazer para poder atingir o resultado que a gente quer, né? Então, quando eu penso assim, como que é inovar em empresa tradicional? Vou falar para vocês que você tem que ser muito empreendedor. E eu sempre me posicionei como uma empreendedora corporativa, desde que eu comecei minha carreira. Eu acho que muito por influência do meu primeiro mentor / chefe, que eu amo de paixão, que é o Marcelo Salim, sempre cito ele. Marcelo, ele, além de empreendedor Endeavor, né, foi ele que fundou o SEI, e ele que falou, Nanda, você tem que vir trabalhar aqui, me ajudar com os programas e tal. Foi ele que me ajudou a dar essa virada de chave lá atrás. Então, quando eu penso em empreendedorismo, está muito ligado a essa questão da atitude, né? De você ter uma postura de, cara, eu vou conseguir fazer. Então, eu estou recentemente com um projeto novo, nos 45 do segundo tempo, para colocar no ar. Não posso falar qual é, mas daqui a pouco vocês vão saber. E esse projeto surgiu numa reunião, conhecendo um diretor de inovação de uma big company. E eu falei assim, vamos criar um business case junto? Então, essa atitude empreendedora de, cara, eu consigo conectar as pontas, eu consigo ver como é que a gente gera o resultado e o impacto global, isso chama a atenção das marcas. E eu sempre fui assim desde o início da minha carreira. Então, eu nunca fiquei focada só ali na minha caixinha. O fato de eu ser administradora me ajuda a ter uma visão 360 do negócio. Mas o fato de eu ter trabalhado com marketing, com inovação, com growth, com vendas, eu treinei mais de 3.000 pessoas em vendas, né, ao longo dessa jornada. Enfim, era sempre uma embaixadora dos programas de inovação. Isso me colocava num outro tipo de conversa e me abria outros caminhos. Então, quando eu penso em ecossistema, é você ter essa pessoa ali no meio, não necessariamente a Nanda ou o Vitor, mas uma pessoa que consiga entender do negócio, da tecnologia, e que não fale tecnicamente daquilo, porque o tech to biz é diferente do business to tech. Eu falo muito do business to tech, então eu entendo primeiro, eu mapeio o que o cliente precisa, entendo os assets que eu tenho e depois eu conecto isso oferecendo o que? Uma experiência. Quando a gente faz isso, muda a percepção total e o cara vê valor, ele não enxerga o preço. Porque é caro, gente, claro que é caro. Mas você entende, tipo, como que aquilo ali se conecta com a rotina do cliente que você tem. Então, quando a gente montou, por exemplo, o ecossistema de IoT para atender automotivas, né, na Vivo, eu pensei muito nisso. Eu falei, cara, como é que a gente está vendendo isso na ponta? Como que a gente está levando a nossa tecnologia? Porque, às vezes, você deixa na mão de um vendedor, ele quer bater a meta.
eu sou a pessoa do produto, do marketing. Então, eu quero que a pessoa entenda tudo que está por trás para que ela pague o preço que vale. Senão, a gente está fazendo o quê? Tirando pedido. E quando a gente faz essa virada de mindset dentro dessas companhias, a gente vê que a percepção de valor de tudo aquilo que a gente desenvolveu é muito diferente do que, eventualmente, eu falar, tá, aqui é mais barato do que no outro telecom. Porque eu não estou vendendo preço, eu estou vendendo valor. Não estou vendendo produto, eu estou vendendo experiência. Então, a minha carreira ela foi pautada nisso o tempo todo. E eu acho que é por isso que a gente está aqui hoje, inclusive, para pensar como que a gente inspira as pessoas a saírem da caixinha especialista e olharem um pouco para o mundo, né? Criar novas referências, ampliar repertório. A gente cria as oportunidades. Mas sabe o que é o mais difícil? É assim, e aí eu acho que é por isso que... aliás, tem um livro que... Esqueci o nome do autor, mas ele é bem fininho, assim, ele traz um contexto muito claro, assim, chama O Visionário Integrador, que a pessoa que hoje está conectando, principalmente nas empresas de outras gerações, é esse integrador, que ele falta fazer essa comunicação entre as áreas para o negócio funcionar, criar algo novo. Porque, vamos lá, se a gente pegar as principais empresas, as maiores empresas, todas elas também estão sentindo que, bom, eu posso estar perdendo alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa. E a primeira reação que elas têm não é olhar para dentro, é olhar para fora. Então elas fazem aquela meleca da inovação aberta, aí reúne um monte de startup, aí ele pressupõe que ele sabe mais que a startup, então ele começa a tentar doutrinar a startup no modelo de negócio dele. Já começa por aí. Aí depois vem a fase 2, como quase tudo na vida, é que nem sustentabilidade, ESG. A primeira fase marqueteira, a segunda começa a profissionalizar, a terceira já começa a gerar resultado, etc. e tal. Bom, mas aí teve uma segunda fase nessas empresas, que bom, então vamos olhar para dentro, vamos tentar, enfim, aplicar as metodologias, tá? Coisa que, por exemplo, se você me perguntar o que é transformação digital, eu não sei. Por quê? Porque eu nunca passei pela transformação digital. Eu já vivi, né? Então é a mesma coisa de você olhar para um leão, falar, o leão é assim, assim, assado, e perguntar para o leão o que é leão. Então, entende? Então, aí começaram agora a gente vai aplicar a metodologia ágil, peguem os post-its, aí fica aquela história toda. E aí vê também que contra a dificuldade. E tudo isso, todas essas dificuldades, eu acho que é derivado daquela época onde na indústria você tinha todos os departamentos muito claros, né? Então, a esteira rolante, que nem produzir um carro, cada departamento faz aquilo ali, pronto, acabou, né? Para um contexto que é totalmente diferente hoje, né? É um contexto que você precisa ser ágil, porque a informação e o conhecimento eles estão pulverizados. Então, você pode ter alguém em Crabobró do Norte fazendo, pode surgir um outro player aqui e te superar. Bom, tenho certeza absoluta, se 3 anos atrás eu perguntasse para todo mundo, falasse assim, daqui 3 anos o Google vai perder mercado e vai vir um concorrente que vai ser melhor que o Google em busca. Ninguém ia acreditar. E aí veio o ChatGPT aí. Então, assim, parte desse problema está nisso, que é muito departamentalizado e precisa dessa visão, hiper especializado, e precisa dessa visão do integrador. E mesmo nas empresas digitais, criou-se essa figura do cara de produto, porque mesmo nas nativas digitais, os profissionais mais sêniores de tech, eles falam muito de tech. E o profissional de produto que não tem formação específica, então, por exemplo, o CTO provavelmente provavelmente o cara de tech fez lá engenharia da computação, sistemas de informação, ciência da computação, análise e processamento de dados, beleza. Ou não fez nada, mas manja muito de tech. O cara de produto já não. E eu vejo muito essa migração de gente que tem o olhar de biz voltado para probabilidade de venda e produtizar, que é do marketing. Então, por exemplo, o Cadu, que está aqui conosco,
e ele é a liderança de produto do Nubank, ele vem de uma formação de marketing. Você também. Marketing, produto, inovação e growth. Então, conseguir unir, e tech é um habilitador para tudo isso. Exato, Tech não é ele o vai fim. conectar, assim, tipo, as pontas. Desde o cara que está olhando só o financeiro lá, falando, ó, precisando de alguma coisa, e o pessoal de tech aqui, aí o cara de produto é o que vai fazer o negócio se conectar, né? Então, essa carreira de produto mesmo, eu acho que ela só está começando. E eu acho que esse é, de fato, o principal profissional que precisaria, dentro das empresas, ao invés de testar com coisa lá fora, testar com coisa dentro. Total. E aí, quando você já gera um piloto, um teste, e que dá certo, aí você vai ganhando moral para ir escalando e mudando, né? É até interessante você falar isso, porque acho que dos últimos 5 anos para cá, né, foi um boom, assim, de gerente de produto. E aí a gente tinha um problema, porque quem é o PO e quem é o PM? E aí que era o GPM, né, que era o Group Product Manager. Isso é interessante porque eu fui tudo isso e eu falo, cara, eu sou head de produto, marketing, inovação, growth, novos negócios. Porque no final eu consigo unir realmente, sabe, essa questão do marketing com o produto, com essa visão, tipo, qual que é a estratégia da marca? Por exemplo, qual que era a virada da Vivo? Tô falando da Vivo porque eu sou apaixonada pela Vivo, mas acho que mais do que isso é ver o impacto que a Vivo tem na vida de milhares de pessoas. Então, assim, cara, eu sou uma telecom, eu tenho um monte de serviço, eu também vendo cloud, eu também vendo outros tipos, né, de serviço, de tecnologia, mas ao mesmo tempo eu estou entrando no setor automotivo. E a gente voltando um pouquinho ali, a gente fala de modelagem de negócio. Né? Isso na China, como eu acabei de voltar de lá, é muito natural. Então, o WeChat, que era só uma rede social, virou o quê? Um meio de pagamento. O Alipay, que era o e-commerce que veio do Alibaba, ele vira um meio de pagamento principal, né, dos chineses, e ao mesmo tempo ele cria várias funcionalidades fazendo o quê? Um super app ali dentro. Então, é muito interessante ver, tipo, o que a gente consegue trazer para dentro de casa, quando a gente vê uma metodologia de pagamento como essa, né, onde você tem um sistema fechado e tal. No caso da Vivo, talvez a Globo, Mercado Livre, que tem bases gigantes, esses caras vão ser os próximos super apps do Brasil? Como que a gente conecta isso? Então, o cara de produto tem que estar atento a, eu trabalho com automotivo, tá, mas o que está acontecendo em payments? O que está acontecendo em food service? O que está acontecendo na rotina das pessoas? Como elas estão se conectando com a marca no on e no off? Como você cria os touch points dentro dessa jornada? Então, eu estou recentemente aqui com um projeto novo de uma automotiva, que qual que é o desafio desses caras? Criar um CRM que seja interessante para quem está, né, interagindo com a marca. Por quê? É uma marca que fala com uma classe AAA e não consegue educar as pessoas para fazer o quê? Comprar carros elétricos. Aí você vê a BYD chegando e pá, entendeu? Então isso é muito interessante. Como que a BYD está se conectando? Por preço? Talvez. Como é que ela está ganhando no mercado? Criando modelos diferentes, né, para atender públicos diferentes. Então você tem um carro de 80 mil que concorre com um Polo, com um Gol, mas ao mesmo tempo você tem o Song que concorre com Porsche. Com um SUV top, talvez, né? Então assim, você vê de o capacidade, de velocidade, tudo é incrível. É mega tecnológico, né? Mas aí você vai comprar um Volvo, uma BMW ou um BYD. Qual que, dentro do teu budget, dentro do que ele oferece de tecnologia, para onde você vai? Então, assim, as empresas estão com um problema de garantir o quê? O market share delas. Então, de novo, quando eu olho para o produto é carro. Quando eu penso na marca, eu penso em market share, o que ela está fazendo para poder vender o produto dela. E como ela vai se conectar, você tem tanto touch point com o cliente, não vai ser mandando e-mail que o cara vai comprar o carro de 300 mil amanhã. Entendeu? Então, assim, como que a gente cria experiência? E aí o Brand Experience, ele vem muito conectado com isso e com a cultura da marca. Porque se é uma marca que está olhando mais para o futuro, ela está mais disposta, naturalmente, a se conectar com as gerações mais novas. Se é uma marca mais tradicional, que precisa se conectar, mas não sabe muito bem como, ela vai continuar investindo 2 milhões em Google no ano, vai continuar fazendo mídia programática e vai esquecer que ela tem que criar um ambiente para introduzir essa turma, para que essa turma tenha outros modelos de aquisição. Pode ser do carro, pode ser, entendeu? Então, isso é uma coisa, a gente falou de fashion beauty aqui, até queria fazer um ponto disso.
Um case que eu estou levando para as minhas palestras, inclusive, é sobre como a Lancôme, uma marca mega tradicional da L'Oréal, centenária, né? Minha avó usava Lancôme, eu amo Lancôme, mas como a Lancôme está se conectando com a geração Z para baixo. É dificílimo. Então ela falou assim, cara, deixa eu te mostrar esse lip balm, deixa eu te mostrar esse perfume, mas para você ganhar o brinde, você precisa ser um QOC, que é o Key Opinion Customer. E o que é legal disso? Para você ganhar o brinde, né, você tem que dar a sua opinião sobre aquele produto. Fazendo o quê? Uma dancinha no TikTok. Então, assim, ela começa a engajar de outra forma. Tipo, cara, como que a Lancôme pensou nisso? E aí você vê uma outra marca coreana, ainda falando de China, que ela tem, assim, um mega display super interativo. E aí você se projeta ali, você testa o filtro, e aí você vê, putz, o batom ficou legal, agora eu vou experimentar o batom aqui, em tempo real, né? Tipo, de verdade. Uhum. Então, toda essa conexão, tipo, faz com que as pessoas fiquem mais tempo na loja. Qual loja estava mais cheia? Lancôme ou a Style Nanda, que é o nome da loja? Eu achei o máximo, né? Então, assim, depois que eu fui me ligar que tinha o Nanda, né? Mas é uma marca coreana que caiu no gosto da garotada, exatamente porque eles criam espaços de experimentação. Então, a loja deixa de ter aquela coisa de, compra, né? Para tipo, experimenta. E isso, quando a gente fala de automotiva, quando você vai escolher um carro, você já vai focado, você já estudou aquele carro na internet, você já olhou tudo que você quer naquele carro, você já sabe exatamente, né, o teu sonho. Isso. E como que você traz magia para isso? Porque senão o vendedor não tem nem função na loja. É isso. O cara só vai lá para tirar pedido. É isso. E assinar um contrato e falar, beleza, esse carro aqui é seu, tá aqui, É pagou isso. e tal. Você não Então, tem ideia. Recentemente eu fui em Goiânia para a maior rede de concessionárias do Brasil, né? Então tem várias marcas. Quando você vai numa concessionária, porque eu não sou muito de carro, né? Minha esposa eu não sou muito chegado em carro, não. Para mim, tá andando, beleza. Tem ar-condicionado, tá de boa. Você vai na concessionária, fica vazia. Um ou outro cliente entra já e tal. Pô, mas é um espaço enorme. O cara não consegue trazer o cliente, sei lá, sob uma outra perspectiva, sei lá. Vou abstrair aqui. O cara criou um coworking aqui para executivos, blá, 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 que o cara pode usar aqui o rotativo. O cara entrou na loja, meu irmão. Ele já está lá na loja, ele já está experimentando, já está experimentando. Exato. É isso. Entende? Os lugares A Mercedes enormes. faz isso ali eu sei que ali perto da Faria Lima tem uma Mercedes que eles fazem algumas ativações, chamam alguns clientes para o cafezinho e tal. Eu acho até que você pode trabalhar de lá, mas não tenho certeza. Não só aquele brunch lá, vamos fazer um café, vamos dar umas bebidas e tal. Mas eu tenho certeza que assim, o consumidor da Toyota, ele é bem diferente do consumidor de uma outra marca. O Toyota, o cara quer um carro que não quebra, então um cara que não liga muito, talvez, para muito design e tal. Qual é o outro interesse desse cara? Esse cara consome mais o quê? Que jornal? Que outro produto? Exato, para eu trazer um parceiro para cá, para trazer esse cara. É isso que, principalmente no mais de 95% do PIB do Brasil precisa ter, porque essa que é a visão dessas empresas nativas digitais que para você mudar um navio muito grande demora mais, né? E nas nativas digitais parece que a gente está num bando de jet ski, tem um monte de gente correndo rápido e o transatlântico cruzeiro assim virando meio devagar, né? Aí prova disso o Itaú monta um conselho consultivo e chama o Fabrício, que era do iFood, agora é Prozis, que investe no iFood, e o Paulo Veras, que fundou a 99. Bradesco, recentemente, contrata quem? O Túlio, com 20 anos de Mercado Livre, era o Country Manager do Mercado Pago. Você vê que, nesse momento, agora, os caras estão tentando falar, já testei de tudo aqui, eu vou pegar os caras que pelo menos têm uns 10 anos aí do digital no Brasil e que é sério, né? Que aplicou, montou um modelo sustentável, diferente do que muito se fala na internet, que o digital. Geralmente é infoprodutor,
que vende um curso, nada contra, mas assim, as empresas que criaram um modelo de negócio que gerou um produto, um serviço novo, sabe? E eu estou sentindo que isso está acontecendo agora. E eu acho que vai vir muita migração dessa turma aí para essas outras empresas. E você está com uma bagagem já muito mais na frente, né? De 80 Porque você anos, já né? tem Obrigada. de 80 anos de idade. Gente, 36, tá? Só consertando aqui. Eu queria ter um cliente tão fiel como um torcedor de um time. O fã. O fã. É que ele não é cliente, né? É. O fã é diferente. Quando a gente pensa, por exemplo, em Heineken, cara, quem bebe Heineken, bebe Heineken. É. Né? Eu sou a pessoa da verdinha ali. Então, assim, cara, top of mind. Eu posso chegar em qualquer lugar. Se eu for tomar uma cerveja, eu peço Heineken. E isso é interessante porque como a Heineken trabalha essa experiência de marca no on e no off, assim, sou fã, né, do trabalho deles, mas o que eu vejo ali em termos de food and beverage é assim, cara, por que a Heineken aparece mais do que a Stella, por exemplo? A Stella, em tese, é para mulher, a Heineken é para homem. Cara, não, se eu penso em futebol, Fórmula 1, eu penso Heineken. Eu também, a Eurocopa, penso nisso. É impressionante. Assim como, assim, pensar no refrigerante, qual que é o top of mind? Coca. Por quê? Já tá ali. Né? É uma coisa que vem, é natural, assim, eu acho até pela nossa formação, né, por questão de família e tal. Quando você pensa em fast food, você pensa o quê? McDonald's. Então, sempre tem os top of minds ali que, tipo, a gente foi educado para aquilo. Então, quando eu penso, assim, experiência de marca, isso é super interessante, né? Porque olha quantos mercados a gente já falou aqui. Já falou de telecom, já falou de educação, já falou de tecnologia. Cloud. Cara, o que diferencia o cloud da Google do cloud da Microsoft, da Amazon, etc.? A marca. No fundo, a gente está falando sobre como que a marca se relaciona com os seus clientes. Vai ter uma questão ali na AWS que foi divisor de águas. Uhum. Eles primeiro entraram aqui rasgando com pequenas consultorias de implementação do cloud. Então, por exemplo, o cara pensa, bom, eu sou uma grande empresa, vou contratar o cloud da AWS. Pô, não sei como implementar. Pensa assim numa empresa, sei lá, Melissa que vende sandalinha, o franqueador. Pô, eu não sei, o meu CTO aqui, ele opera um software da SAP e da Oracle. Então assim, precisava de uma consultoria que de fato virou esse vendedor, essa penetração. Como se fosse o afiliado da Hotmart. Tá? Aí o Google Cloud, o Cloud da Oracle, da Microsoft, pouca diferença entre eles. Só que assim, a forma como o cara vendeu e o posicionamento que a AWS já tinha no mercado no cloud foi um absurdo. Eles aceleraram demais. E aí a gente sabe, né? No digital, quem sai na frente, aí é muito difícil o segundo colocado superar. Uhum. A menos que o primeiro ele faleça. Mas existem pouquíssimos casos, isso para ser honesto intelectualmente, porque eu não conheço todos os casos do mundo, de que o segundo conseguiu superar o primeiro. Você vai pegar Uber Eats e iFood, tecnologia pau a pau, ou até Uber um pouco mais. Aí você vai colocar lá de potencial de investimento, pau a pau. Por que então a Uber Eats não conseguiu fazer frente? Entende? A mesma coisa você vai olhar para outras verticais, você vai pegar o Quinto Andar e a Loft. A Loft teve que migrar para um outro tipo de negócio ali e tal, porque o Quinto Andar já tinha escalado o negócio muito bem. WeWork com coworking, mesmo no Brasil. Você vai pegar os outros coworks, eles são mais, né? E aí, o último case, que aí é mundial, que é o do ChatGPT, que o cara deu um somebody love em todos os outros investidores, porque ele montou uma associação sem fins lucrativos chamada OpenAI, falando que ia ser aberto, open para todo mundo, montou o ChatGPT e lançou antes de todo mundo. Se você vê essas IAs, vira e mexe ano após ano, uma está melhor do que a outra. Não é nem que estão pareadas, uma está melhor que a outra, elas vão oscilando. Só que quem está rentabilizando mais? É quem saiu na frente primeiro.
Tem um ponto interessante, né, que na China, eu tive que ir até a China para descobrir que o ChatGPT não foi o primeiro que foi lançado no mundo. Foi a Jipo AI. Isso é super interessante, porque eles fizeram um negócio muito bacana, só que os americanos se comunicaram com o mundo antes deles. Então, essa conexão, esse relacionamento, essa capacidade de locomoção, né, é bem diferente do americano. A China não tem nem internet, é intranet. Qualquer coisa na China é de 2 bilhões de usuários. Pô, é muita global, gente. é louco. Fê, obrigado, viu? Pra gente encerrar, como é que o pessoal te acha? Fernanda Saf no LinkedIn e Nanda Saf no Instagram. Boa, obrigado mesmo, Obrigada tá? E você que ficou até aqui, muito obrigado. Espero que você tenha aprendido bastante coisa aí. Conecta com a Fernanda, vale super a pena. E não deixe também de acompanhar nas nossas páginas muitos conteúdos de gente que está hoje no mercado liderando esse processo aí que a gente chama de inovação digital, mas que a gente tangibiliza aqui para você, tá bom? Meu muito obrigado, até a próxima. Valeu!